O papel da burocracia e a discricionariedade no processo de formulação e implementação de políticas públicas determina critério de avaliação de suas políticas. Resumindo, as políticas públicas são um conjunto de processos, ações, programas, medidas e iniciativas criadas pelo governo, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, com a participação de entes públicos ou privados, para assegurar determinado direito da população. Vale dizer que esse direito pode beneficiar diversos grupos de uma sociedade ou uma parcela específica. As ações podem contemplar áreas como saúde, educação, meio ambiente e segurança, entre outras. Via de regra, as políticas de interesse público têm como objetivo garantir à população o direito previsto da Constituição Federal. Tipo de política pública: há diversos critérios para classificar as políticas públicas. Finalidade temática: segundo o critério da finalidade temática, as políticas podem ser classificadas em política ambiental, controle ambiental, recurso hídrico, recursos naturais, etc. Política cultural, arte plástica, teatro, cinema, música. Política econômica, fiscal, monetária, trabalho, comércio internacional, finança pública, etc. Política social: assistência social, habitação, trabalho, saúde, educação, etc. Política de defesa de direitos de grupo específico de cidadão: criança, adolescente, jovem, idosos, mulheres, homossexuais, pessoas com necessidades especiais, etc. Política de infraestrutura: energia, transporte, telecomunicação, saneamento, política de uso e ocupação do solo, ordenamento do território, preservação e recuperação ambiental, atividade econômica, zoneamento, política industrial, incentivo, financiamento, desenvolvimento regional, promoção de instalação de novas empresas, etc. Política científica e tecnológica, fomento da pesquisa, interação empresa, universidade, instituto de pesquisa, área prioritária de pesquisa para financiamento, bolsa de estudo, internacionalização, etc. A ação do governo, especialmente sua capacidade de coerção e os impactos que provoca sobre grupos de interesse distributivas, refere-se à decisão alocativa, sem contrapartidas fiscais. Esse tipo de política implica nas ações cotidianas que todo e qualquer governo precisa fazer. Ela diz respeito à oferta de equipamentos e serviços públicos, mas sempre feito de forma pontual ou setorial, de acordo com a demanda social ou a pressão dos grupos de interesse. Define meio para a distribuição de recursos, reforma agrária, isenção tributária e tarifa favorecida, subsídios. Há potencial de conflito quando as políticas distributivas beneficiam grupo específico, o que não acontece quando benefícios são abrangentes. São exemplos de políticas públicas distributivas: poda de árvores, reparo em uma creche, a implementação de projetos de educação ambiental ou limpeza de um córrego, entre outros. O seu financiamento é feito pela sociedade como todo através do orçamento geral de um Estado. Redistributivas são políticas que promovem o deslocamento de recursos para áreas ou grupos sociais desfavorecidos. São três aquelas de várias formas: transferências, isenções, etc. Redistribui o recurso de qualquer natureza entre grupos sociais. Consiste em distribuição de renda em forma de recurso e financiamento de equipamentos e serviços públicos. Do ponto de vista da justiça social, seu financiamento deveria ser feito pelos estratos sociais de maior poder aquisitivo, de modo que se pudesse ocorrer, portanto, a redução da desigualdade social. No entanto, por conta do poder da organização e pressão desse estrato social, o financiamento dessa política acaba sendo feito pelo orçamento geral do ente estatal, União, Estado, Federado ou município. São exemplos de políticas públicas redistributivas: programa de Bolsa Escola, Bolsa Universitária, Cesta Básica, Renda Cidadã, isenção de IPTU e destaque de energia, água para famílias carentes, Zona Franca, dentre outras. Regulatórias: impõem padrões de comportamento a indivíduos ou grupos, com a finalidade de incentivar ou coibir. Zoneamento urbano: restrição à circulação de veículos, proibição de forma geral. Disciplina: aspecto da atividade social, consiste na elaboração da lei que autorização dos governos a fazer ou não determinada política pública redistributiva ou distributivas. São essas duas que implicam no campo de ação do Poder Executivo. A política pública regulatória, essencialmente no campo da ação do Poder Legislativo, constituinte e constitutiva. Estabelece procedimento para a adoção de decisões públicas em relação entre os vários aparatos do Estado. Cada tipo político pressupõe uma arena de poder diferente, uma rede diferente de autores, uma diferente estrutura decisional, um contexto institucional diferente. Organiza as condições para enfrentamento de determinado problema. Criar uma nova agência governamental destina recursos orçamentários ou promulgar a legislação para enfrentar a situação são exemplos desse tipo de política. Processo de elaboração de política pública de forma habitual, a origem de uma política pública e a agenda pública, ou seja, o conjunto de temas que são objeto de discussão pública. A agenda é determinada em um processo vinculado à dinâmica das relações de poder, as características do sistema político e aos tipos de relações existentes entre Estado e sociedade civil. Trata-se de um processo contínuo no qual são incluídos e excluídos temas e atores. A concepção de uma política pública implica a adoção de um conjunto abrangente de decisões que são parte de um processo. Este processo compreende uma série contínua de etapas ou fases, que são a formação da agenda, formulação de política e processo de tomada de decisões, implementação e avaliação. Formação da agenda. A formação da agenda é a etapa na qual os problemas despertam a atenção do governo como possível tema de políticas públicas.
É uma etapa importante do processo de análise de política em razão da capacidade de atenção limitada do governo e pelo fato de os problemas de política pública não serem dados antecipadamente, e sim como resultado de definição, incluindo identificação e definição do problema, em virtude de que os problemas públicos são construções sociais que refletem construção específica da realidade. Caso um problema seja identificado por algum ator político, partido, ONG, gestor público que tem interesse em sua resolução, tal ator poderá lutar para que o problema seja incluído na lista de prioridade da atuação. Essa lista de prioridade é conhecida como agenda. O processo de formação da agenda é aquele no qual as demandas de vários grupos de população se transformam em assuntos de disputa entre si para chamar a atenção das autoridades públicas. É importante destacar que nem todos os problemas públicos conseguem chamar a atenção governamental e resultar em providências, e nem todos os problemas conseguem com a mesma facilidade e certeza fazer parte dos temas públicos e colocar-se entre os assuntos prioritários do governo. Formulação de política. Na fase de formulação de uma política pública, procura-se definir o problema para fixá-lo, identificando quais ações devem ser implementadas. Para que as ações da autoridade pública sejam iniciadas, é necessário que o problema possa se converter em uma questão pública. Isso exige que esse problema ganhe importância e obtenha notoriedade pública, influenciando os valores sociais em ascensões e assim por diante. No entanto, a presença de qualquer um desses elementos não garante que o problema se torne prioridade pública. Para que isso ocorra, é necessário que o problema seja politizado e que se incorpore à agenda política, o que exige não só a definição do problema, mas também a agregação de interesses dos diferentes grupos envolvidos e sua representação e organização. O fato de que um problema vai levar à formulação de política pública dependerá não tanto de sua relevância ou de seu objetivo, mas de como os setores envolvidos se mobilizaram e se organizaram para conseguir incorporar o problema no campo de atuação das políticas públicas. Para isso é necessário que o problema passe da agenda genérica, na qual aparecem os problemas socialmente valorizados, a agenda pública, onde estão selecionadas aquelas que vão ser objeto de uma resposta por parte das autoridades públicas. Definido o problema, é necessário formular os objetivos, determinar o que se pretende com a ação das autoridades públicas e relacionar os recursos necessários disponíveis no orçamento e definir o prazo previsto para o alcance dos objetivos. Uma vez estabelecidos os objetivos, é necessário propor alternativas, ou seja, possíveis soluções para o problema, buscando acolher a opção mais eficiente. O processo será concluído com a elaboração de plano de ação. A escolha da alternativa requer considerar os recursos disponíveis e o custo da utilização dos mesmos. Nesta fase do processo decisório, é preciso levar em conta também um amplo conjunto de elementos restritivos, entre os quais limitação de caráter legal, política, orçamentária, tecnológica de caráter organizacional e de tempo. Processo de tomar decisões. Nos processos de decisões que envolvem a atuação do Estado, há sempre muitos atores envolvidos. Esses atores influirão sobre o processo de decisão, defendendo seus interesses e recursos, tanto materiais como ideológicos. A presença dessa multiplicidade de atores